Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos começar aqui mais uma aula de física, ok? Aula de física 2 e vou falar hoje o assunto calorimetria, tá? E aí galera, o que a gente vai ver hoje? A gente vai estudar um pouquinho sobre propagação de calor, sobre medição de calor também. Vem comigo aqui no material para você ver como é que a gente vai levar esse assunto, ó. Vamos lá. Calorimetria, ok? Esse é o assunto de hoje, tá? O que é a calorimetria? É a parte da física que estuda os fenômenos relacionados a calor, certo? Energia calorífica. Então lembra lá das primeiras aulas, galera, toda vez que eu estiver falando sobre calor, certo? Eu vou estar associando sempre a energia, tá ok? E também falando sobre temperatura. Então a gente vai ver aqui, ó, uma definição sobre calor, propagação de calor, que é muito importante para a tua prova, conceito de caloria, capacidade térmica, calor sensível e calor latente, ok? Vamos lá? O que vem a ser calor, galera? É a forma de energia em trânsito, ok? Que se transfere entre dois corpos devido à diferença de quê? De temperatura entre eles, ok? Tá aqui, ó, transferindo e tá transferindo, ó. Eu tenho aqui um corpo a 80 graus Celsius, tenho 8 a 0, tenho 8 a menos 20. Então tá certo aqui, galera, que esse corpo transfere calor para esse e esse corpo transfere calor para esse, ok? Reparem bem, galera, eu tenho aqui três corpos com temperaturas diferentes, ok? E aí, o corpo que tem maior temperatura sempre vai o que, galera? Ceder calor para aquele que tem menor temperatura. Já o de menor temperatura vai estar o que, galera? Ganhando calor daquele que foi maior, ok? E aí, essa transferência de um corpo A para um corpo B ou para um corpo C qualquer, a gente vai falar que é o que, galera? Calor, que é exatamente transferência de energia, transferência de calor entre um corpo e o outro. Vamos lá, continuando aqui no material, o que a gente tem no próximo slide? Ó, processo de variação de calor. Então aqui a gente vai ver como é que a gente pode fazer com que o calor passe de um corpo para o outro, tá? Propagação de calor, vamos lá. É uma forma de energia em trânsito que passa espontaneamente, aqui ó, espontaneamente, de um corpo de, como eu falei, guardem aí o bizu, ó, maior temperatura para o corpo de menor temperatura, tá ok? A propagação pode ser verificada em três processos diferentes. Então sempre serão os três, tá, galera? Condução, convecção e radiação. Na verdade aqui, galera, é irradiação, tá certo? Tá, vamos lá. Próximo slide, que a gente tem aqui, ó. Condução térmica, tá? Nesse caso aqui, ó, o que a gente vai ter, gente? Tipo de propagação de calor que consiste em transferência de energia térmica, até porque eu estou transferindo calor. Calor é transferência de energia, certo? Não podemos esquecer. Entre o sistema de partículas, tá? E aí, esse processo, galera, ocorre principalmente aonde? No sólido. Olha aqui um exemplo, ó. O que está acontecendo aqui? Vamos lá. Eu tenho aqui, galera, uma barra metálica, certo? E aqui eu tenho também uma chama, aqui ó, e aí eu forneço calor a uma parte aqui, galera, da minha barra metálica. O que vai acontecer? Ora, vai chegar em um determinado momento que o calor recebido aqui, ó, ele começa a ser transferido por essa barra, e vai em diante, certo? Até chegar o momento que vai acontecer o quê? Esquentar a mão do rapaz que está segurando essa barra, tá? Esse processo, galera, é o processo de condução térmica. É quando a gente esquenta em uma parte e aí, consequentemente, certo? Conforme as partículas vão sendo aquecidas, elas vão vibrando, ok? E vai o quê? Uma encostando na outra até que chega aonde? Em completo na barra, tá? Isso aí, galera, a gente pode explicar também naquela situação de, por exemplo, ó, você tá lá na tua casa, tá lá no fogão fazendo a tua comida e aí você tá mexendo ali o seu arroz, o seu feijão com a panela metálica, certo? E aí você consegue ainda segurar o que a colher metálica e você tá lá mexendo, certo? E aí de repente, por acaso, alguém chama, o telefone toca e aí você esquece aquela colher exatamente ali, ó, dentro da panela, ok? O que vai acontecer, galera? Quando você retornar, você nem consegue encostar na panela. Por quê? Na colher. Por que você não consegue encostar na colher? Porque ela vai estar absurdamente quente, ok?
Ah, professor, mas como assim? Eu peguei e eu só deixei a colher ali e o fogo pegou na colher? Não, galera. Na verdade, o que aconteceu ali foi um processo de condução térmica, tá? O que acontece? Na ponta aqui de baixo, que a colher estava encostada na panela, certo? Estava recebendo calor, com isso foi passando de partícula em partícula, foram vibrando até chegar o quê? A outra extremidade, tá? E aí com isso, toda a minha colher, ou seja, ou toda a minha barra metálica, ela tem o que, galera? Ela agora está quente, está com a temperatura alta e assim a gente não consegue pegar, ok? Vamos voltar aqui para o próximo slide? Vamos lá. Ah, e outra coisa, esse tipo de condução térmica, guardem isso, tá? Condução térmica, ó, vou voltar aqui no slide. Sempre vai acontecer aonde? Principalmente nos sólidos, tá ok? Isso já foi questão de prova, tá ok? Então, condução térmica, tá? Vai ocorrer principalmente nos sólidos, ok? Não esqueçam isso, tá? Convecção térmica, tá? O que vem a ser a convecção? É o tipo de propagação de calor, certo? Então tá aqui, a convecção também é a propagação, que ocorre aonde, galera? Nos fluidos. Tá? Então guardem isso, já foi questão de prova. Convecção térmica acontece no sólido? Não. Convecção térmica acontece aonde? No fluido, tá ok? Em geral, em decorrência de diferença de densidade entre quê? As partes que formam o sistema. Olha o exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui uma panelinha, certo? E aí aqui, ó, ela está recebendo chama, ok? Está recebendo o que? Calor, ok? Então aqui eu estou passando calor para ela. Professor, mas aqui não seria um caso de condução? Na verdade aqui, ó, a panela em si, galera, vai ser o que? Vai ser condução, concorda comigo? Porque eu só estou fornecendo nessa parte aqui de baixo e aqui, ó, não estou fornecendo nada. Porém, por condução, a panela vai o que, galera? Vai esquentar. Ok? E o que vai acontecer aqui, ó? O que vai acontecer? Nessa parte de baixo aqui, ó, a água ela começa a esquentar, certo? E aqui eu vou ter água fria, ok? O que acontece? Por causa da diferença de densidades, certo? Ou seja, a água quente ela é mais leve que a água fria, ela começa a subir. E a água fria começa a descer. E aí a gente começa a ter essa volta aqui, ó, rebuliço, ok? Dentro da água, tá? Lembrando que a água, galera, ela também é o quê? É um fluido, ok? E aí, tendo esse rebuliço aqui, ó, a gente vai ter o quê, galera? A gente vai conseguir esquentar a água através da convecção. Outro tipo de fluido que a gente tem é o ar, tá ok? O ar também acontece a mesma coisa. Convecção térmica. Um exemplo, galera, de convecção térmica que a gente pode ter é, por exemplo, na praia, certo? Você tá lá na praia, tranquilo, água gelada, tal, e de repente passa ali aquela corrente mais quente, ou então passa aquela corrente mais fria nos teus pés, ok? O que está acontecendo ali, ó? Uma parte da água que está ali em cima recebendo calor, certo? Está mais quente. E lá embaixo, galera, fica o quê? Água gelada, ok? E com isso, tá? Essa água ali embaixo, ela fica protegida, tá? E aí, conforme vai passando o tempo, ela vai o quê? Misturando uma com a outra, até que haja o quê? Aquecimento, ok? Voltando aqui pro material, a gente vai ter a seguinte situação, ó. Irradiação, tá? O que vai ser irradiação térmica? Condução e a convecção são formas de propagação de calor que, para ocorrer, é necessário que haja um meio material importante, ok? Ou seja, a condução precisa que seja um sólido, não é isso? A gente viu lá atrás, principalmente sólidos, e a convecção em fluidos. Contudo, existe uma forma de propagação de calor que não necessita de um meio material, tá? Ou seja, ela se propaga no vácuo, ok? No vácuo você sabe que não tem nada lá, tá? Para se propagar, essa a gente vai chamar de radiação térmica, tá? E aí é um exemplo que acontece, galera, com o nosso planeta. Tá aqui, ó, com o nosso planeta é o seguinte: sai os raios infravermelhos lá do Sol, certo? Na verdade aí sai os raios lá por irradiação, ok? E aí ele vem até a Terra. Mas professor, entre a Terra e o Sol, o que eu vou ter ali, galera? Galera, entre a Terra e o Sol, apenas vácuo, tá ok? Ali não tem nenhum meio material, não tem ar que vai levar
entre o Sol e a Terra, tá? Ué, professor, então como é que a Terra ela é esquentada? Através aqui, galera, da irradiação, tá ok? Por ondas eletromagnéticas que acabam o quê? Aquecendo o nosso planeta, tá certo? Um outro exemplo que a gente tem de irradiação térmica, galera, a gente pode entender nas nossas casas, por exemplo, é o micro-ondas, tá ok? Como é que funciona lá o micro-ondas? Você simplesmente pega a comida e coloca lá, certo? Aperta o botãozinho e de repente tira a comida e ela está quente, certo? Professor, mas como é que funciona isso? Olha, lembrando que o micro-ondas, ele vai o que, galera? Ele vai atingir o alimento com ondas com frequências muito altas, tá ok? E essa frequência, galera, ela vai penetrar no alimento, lembrando que o alimento ele possui o que dentro dele? Possui água, certo? Moléculas de água, tá? E aí, o que ele vai fazer? Ele começa a fazer com que essas moléculas de água começam a ficar agitadas, tá? Conforme elas vão ficando agitadas, elas vão encostando uma na outra e vão ficar o que? Atritando. Quando elas vão atritando, o que vai acontecer, galera? Quando a gente atrita, a gente tem um ganho de calor, a gente tem um aumento de calor, tá? Então, o micro-ondas é um tipo de propagação por irradiação térmica, tá ok? Vamos ver aqui no próximo slide o que a gente tem aqui sobre esse assunto. Ó, caloria. Continuando aqui, ó. Caloria é a quantidade de calor necessária para elevar o quê? De 14,5, certo? Até 15,5, ou seja, elevar 1 grau a temperatura de 1 grama, certo? De água sob pressão normal. Então, em caloria também, a gente pode afirmar que é o que, galera? É a unidade de medida utilizada para representar energia na forma de calor, que é a energia térmica, mas não faz parte do sistema internacional, certo? Por exemplo, quando a gente for achar a resposta, a gente eu vou mostrar isso para vocês já, que o calor a gente vai representar pela letra Q, certo? Por exemplo, eu posso achar aqui calor igual a 400 joules, certo? E aí, esse J aqui, ó, significa joule, a gente vai dizer que ele sempre estará no nosso sistema internacional, tá ok? E outra forma que a gente tem unidade é essa aqui, ó, um exemplo. Achei na resposta 200 cal. O que vai ser esse cal aqui? Vai ser exatamente caloria, tá? Também é uma unidade de medida, tá ok? Além do joule. Professor, eu consigo transformar joule em caloria e caloria para joule? Sim, garotinho, você consegue sim, tá? E aí vai depender da questão. Ele precisa te dar o fator multiplicativo para você transformar de um para o outro, tá ok? Ah, professor, mas eu preciso decorar isso? Não. A banca é necessária que ela te dê esse valor na tua prova. Por quê? Porque esse valor não é um valor exato, ok? Continuando aqui. Pessoal, isso aqui é importante. É importante que você entenda o que seja calor sensível e calor latente, tá? O que é o calor sensível? Calor sensível é a quantidade de calor recebida ou cedida por um corpo ao sofrer uma variação de temperatura sem que haja, então guarda aí, ó, sem que haja mudança de fase, tá? E se o corpo sofreu apenas uma mudança de fase, então houve mudança. Sem haver variação de temperatura, então não há variação de temperatura, porque ela permanece constante. O calor é chamado de calor latente. Caraca, professor, não entendi nada. Vamos lá, galera. Pensa comigo aqui no exemplo, ó. Eu tenho lá o gelo, certo? Vamos pensar na água. Eu tenho a água na forma sólida, a gente conhece como gelo. Tenho a água na forma líquida, certo? E na forma vapor, ela vai... Perdão. E no próximo estágio ela vai ser vapor. Beleza, ela vai ser gasosa. Então eu tenho os 3 estados: sólido, líquido e gasoso. Tá. Quando eu estou no estado líquido e eu quero variar a temperatura da água, por exemplo, eu tenho a água lá a 20 graus Celsius e aí eu variei até 80 graus Celsius, tá ok? Lembrando que a água, ela só muda o seu estado, certo? O que é o estado? O estado é o sólido, líquido e gasoso. Então ela só muda o seu estado quando está a 0 graus Celsius ou a 100 graus Celsius. Então, se eu estou variando ela ali, ó, de 20 a 80, eu só estou aumentando a temperatura. Então, vamos lá. Toda vez que eu aumentar a temperatura, eu vou usar o calor sensível ou o calor específico. Vai depender do que ele te der a informação, que é o mesmo valor, tá ok? Então, você vai usar o calor sensível. Tá, professor, e quando que eu vou usar o calor latente?
Galera, você só vai usar o calor latente quando houver mudança de estado. Como assim? No exato momento que ele sai do estado líquido para o estado vapor ou do líquido para o sólido e também vice-versa, tá ok? Somente nesse momento. Por quê? Porque, por exemplo, ó, quando eu tenho a temperatura 0 graus Celsius, tá? Lá do gelo, ele tá o quê? Mudando de estado. Enquanto o gelo todo não se derrete, ele não sai de zero. Ok? Não existe o caso de eu ter gelo a 1 grau Celsius, tá certo? Então vamos lá. De novo, quando eu chego com gelo, vamos supor, gelo a menos 10, chegou até 0 graus Celsius. Então de menos 10 até 0 vai ser calor sensível. Por quê? Houve variação de temperatura, certo? E aí quando eu chego a 0 graus Celsius com gelo, eu transfiro para o que, galera? Para o líquido, que vai ser a água, tá? Mas aí quando essa temperatura varia de 0 para 1, 1 grau já é água. Mas e quando está no zero, é o que? É uma mistura de gelo e água. Nesse exato momento, o que está acontecendo? Ela está ganhando calor para exatamente, galera, mudar o seu estado. Sair do sólido para o líquido, tá ok? Isso também vai acontecer aonde? Lá no líquido para o vapor, quando estiver a 100 graus Celsius. Quando estiver exatamente a 100 graus Celsius, ela vai estar mudando o seu estado, certo? E aí, detalhe, a temperatura vai estar o que, galera? Constante, igual a 100. Tá? E nesse exato momento eu vou ter o que? Calor latente, tá ok? A gente vai fazer algumas questões aqui e aí vocês vão entender quando usar cada um. Quando que eu uso calor latente, quando eu uso calor específico, tá ok? Ou calor sensível, tá? Volta comigo aqui para o material. Vamos lá. Calor sensível, tá? Para o calor sensível, a gente tem aqui, ó, a equação fundamental da calorimetria, certo? Que eu gosto de falar, galera, que é o tal do Q macete, certo? Eu tenho o Q, que é a quantidade de calor, certo? M, que vai ser a massa do corpo ou de qualquer substância, certo? O C, tá aí o que eu acabei de falar, que vai ser o calor sensível ou calor específico, tá? Então, tanto faz. Eu posso estar tratando de calor sensível, posso estar tratando de calor específico e vai ser a mesma coisa, tá? E ΔT tá aqui, ó, variação de temperatura, tá ok? Então aqui, galera, guardem isso. Para esse aqui, não, bota aí bem claro, ó, não há mudança de estado. Então não há, galera, não há. Aqui só há o que, gente? Só há variação de temperatura, tá ok? Para isso eu preciso conhecer o tipo de que, galera, da substância ou do corpo, quando que ele vai mudar de estado, e a banca precisa fornecer isso pra gente, tá ok? Passando para o próximo slide, a gente tem o seguinte, a gente tem as unidades, tá? Esse quadrinho aqui tá bem legal, olha só. Aqui a nossa fórmula é o tal do Q macete, certo? Quantidade de calor é igual a massa vezes calor específico vezes variação de temperatura, tá? Nessa coluna aqui eu tenho o sistema internacional para cada um. Vamos lá. Calor é energia. Se falou energia, sistema internacional é joule, certo? Massa, galera, no sistema internacional vai ser quilogramas, tá? Variação de temperatura, cuidado, hein? Isso aqui é pegadinha de banca. Não é graus Celsius, é Kelvin, tá? Eu bato nessa tecla por quê? Porque isso é pegadinha de banca, tá? Eles vão colocar sempre lá como alternativa Celsius, mas não é, sempre Kelvin. E o calor específico? Repare, o calor específico, galera, vai ser exatamente a conjugação dos três, ó. Como é que a gente pode achar esse cara aqui, ó? Q macete, certo? Vou substituir cada uma que eu já conheço. Então vamos lá. Esse cara aqui é joule. Esse cara aqui é quilogramas. Aqui eu não conheço, eu quero descobrir. E aqui é Kelvin, certo? Ora, se eu quero o valor de Czinho, olha aqui, ó. Se está multiplicando aqui, passa para o outro lado dividindo. Então vai ficar joule dividido por quilograma vezes Kelvin. Tá aqui, ó. Tá mostrado como é que a gente acha a unidade de calor específico. Tá ok? E por aqui, sempre eu vou me guiar por ele para resolver as questões, tá? E aí eu olho aqui, ó, se está em quilograma, eu não preciso transformar. Se está em Kelvin, não preciso transformar.
ou se está em Joule eu preciso ou não preciso transformar. Então por aqui eu já consigo me guiar, tá? Já nesse caso aqui tem usuais. Professor, existe o caso de o calor ser achado em Joule e ser passado para cá? Ou vice-versa? Sim, galera, pode ser sim, tá ok? A gente vai ver algumas questões que a gente vai ter que calcular ele todo em usual, tá? E no final a gente consegue transformar a quantidade de calor em joule, tá ok? E aí no usual o que a gente tem? Calorias é representado como cal, como a gente viu anteriormente, gramas por G, certo? E Celsius, tá? Graus Celsius vai ser a variação de temperatura, tá? E aí, usando o mesmo mecanismo aqui, que a gente fez anteriormente, eu consigo achar também aqui, ó, a unidade de medida do calor específico, no caso usual. É a conjugação dos três, tá ok? A gente não pode esquecer disso, certo, galera? Tá. Vamos lá, continuando aqui, ó. Calor latente, tá? Como eu falei para vocês, calor latente é quando há mudança de estado físico, certo? Então, olha lá, ó, na natureza, as substâncias podem ser encontradas em 3 fases, ou 3 estados físicos diferentes, certo? Então, a gente não pode esquecer que é sólido, líquido ou gasoso, certo? Vamos lá, vamos tentar entender esse esqueminha aqui, ó. Eu tenho aqui o primeiro estado, que é o estado sólido, certo? Aqui o segundo estado é líquido e eu tenho aqui o gasoso. Tá. Olha aqui, ó. Eu tenho a parte de cima em vermelho e eu tenho a parte de baixo em azul. Em vermelho sempre vai estar indo da esquerda para a direita. E aqui sempre da direita para a esquerda. Beleza, então vamos olhar aqui para cima. Olha, toda vez que eu estiver saindo do estado sólido para o estado líquido, eu vou chamar de fusão. Ok? Toda vez que eu estiver saindo do estado líquido para o estado sólido, vaporização, tá ok? Aqui também tem outro nome. Vou botar aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Ebulição. Vai depender da substância, ok? Então, dependendo da substância, pode ser ebulição, que é a mesma coisa de vaporização, tá certo? Vamos lá, continuando aqui, ó. Se eu quero fazer a volta, tá? Então, aqui, ó, a volta vai ser o seguinte: do estado gasoso para o líquido, a gente tem condensação, tá? Pode ser outro nome também aqui, ó. Ele pode falar que foi uma liquefação. Então anota aí, não esquece não, tá? Então pode ser condensação ou liquefação, vai depender do tipo da substância, tá ok? E aqui, ó, quando eu saio do estado líquido para o estado sólido, eu tenho uma solidificação, tá ok? Esse aqui é até mais fácil, não é isso? Que ele vai ficar duro, vai ficar sólido, tá certo? E aí, galera, eu tenho uma outra situação também. Eu posso sair direto do estado sólido, tá aqui, ó, para o estado gasoso. E eu posso sair do gasoso também no caminho inverso, certo? Para o estado sólido. Nesse caso aqui, ó, do estado gasoso para o sólido, é a sublimação inversa, tá? Que é a chamada também de cristalização, tá ok? Em algumas biografias também são chamadas de ressublimação. Então vou botar aqui, ó, para tu ficar bem ligado. Esse aqui também pode ser o tal do ressublimação. Toda a informação vai estar aqui, tá ok? E aí eu posso ter também a sublimação direta, que é sair do estado sólido para o estado gasoso, ok? Professor, vamos lá. Existe o caso de eu sair do estado sólido para o estado gasoso direto? Sim, galera, existe, tá ok? O exemplo assim clássico e comum a gente pode ter o gelo seco, tá? O que acontece com o gelo seco? Ele não vira líquido. Você coloca o gelo ali em contato com o ambiente e aí você começa a ver o quê? Aquela fumacinha saindo dele, certo? Exatamente, aquela fumacinha ali tá dando o processo de sublimação, tá? Tá saindo da forma de sólido para o que, galera? Para o gasoso, tá certo? Pessoal, tudo certo até aqui? Vamos ficar por aqui, tá? Vamos dividir essa aula em 2 partes. Na segunda parte a gente vai dar continuidade a esse assunto, tá ok? Pegue esses conceitos, deem uma lida, revisem, guardem, porque serão conceitos que a gente vai usar na próxima aula, tá certo? Então, pessoal, muito bons estudos e até a próxima.